Qual é a diferença entre 10 mil e 1 milhão? É uma palavra chamada disciplina. É que só tem um caminho, filho, olhar pra cima. Não adianta ficar no meu casulo, irmão. O cliente nunca quer comprar nada. Tá faltando isso aqui, irmão. Fala, meus milhares e milhares de seguidores, mais um Papo de Grana, e eu trago hoje pra vocês, especialmente pra vocês, um cara que é especialista em vendas, já treinou mais de 4 mil empresas, pai de 2 filhos, brasileiro de João Pessoa. Estou falando de quem? Alberto Marinho, meu irmão, seja bem-vindo a Portugal. E o que todo mundo ali quer saber é, cara, que ventos te trazem a Portugal? A gente vai conversar um pouquinho sobre a tua jornada de vida também, mas eu gostaria de saber, assim, de fato, o porquê de Portugal e o que você veio fazer aqui em Portugal. João, como eu sempre falo, os bons se encontram. Então, obrigado por estar aqui, por proporcionar esse momento. E viver é diferente de estar vivo. O que me trouxe a Portugal, eu consegui nessa agenda intensa que eu tenho, 10 dias de férias aqui, então eu decidi vir visitar Fátima, que eu não conheço, e conhecer a região do Porto, Lisboa. Tem um casal de amigos que moram aqui também e poder também encontrá-los, né? Show de bola. Cara, algo me diz que de repente tá surgindo uma vontade assim de trazer teu ecossistema, teu evento e tal. Também queria falar com o pessoal que a gente tem aqui 2 pessoas acompanhando a gente, a esposa do Alberto, o Leandro, que ninguém conhece. Quem não tem internet não conhece. Sobre o seu ecossistema, sobre os seus eventos, tem essa coisa, essa ideia, como é que tá isso? Cara, o mundo hoje cabe na palma da mão, né? Literalmente aqui no celular você tá em qualquer lugar do mundo e a visão realmente é essa, João, poder romper fronteiras e levar o nosso conteúdo, a nossa metodologia, até porque todo mundo vende, independente do idioma, independente da moeda, fazer negócios é algo que geral precisa. Então, há mais de 20 anos eu estudo sobre vendas, vivo de treinamento já há 15 anos lá no Brasil e hoje tenho a oportunidade de levar essa mensagem para outros lugares do mundo. Muito bom, muito bom. Alberto, eu reservei um local para a gente poder estar vendo aqui no Porto. É um ponto turístico, a Ponte Dom Luís. E eu acho que seria um local bom para a gente poder estar conversando, porque a ponte retrata realmente a ligação de um lado para o outro. E eu acho que venda é um pouco isso, né? É a ligação do cliente que precisa e do vendedor que quer vender ou que quer solucionar o problema do cliente, que é a falta ou simplesmente o precisar daquele produto ou daquela coisa que o vendedor está vendendo. Exato. Cara, você não poderia ter escolhido um lugar melhor, porque ponte também tem um outro simbolismo, né? De trazer essa união dos povos. Essa conexão. Então eu tenho certeza que o papo vai ser aí de altíssimo nível. Muito bom, então vamos embora. Conexão Brasil-Portugal. É isso, Alberto. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Você aqui nesse lugar maravilhoso. Como eu falei sobre a Ponte Dom Luís, você fez essa alusão, né, que a ponte realmente interliga, liga. E quem sabe, a partir de hoje, quem sabe não, eu acho que eu deixo bem claro assim que a partir de hoje a gente já tem uma conexão forte com o teu ecossistema. Seja bem-vindo, pode acessar aqui o nosso. Também, quando eu for lá em João Pessoa, também vou te procurar
pra gente poder fazer algum barulho lá. Eu costumo dizer sempre para as pessoas que me seguem que o problema não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. E hoje, com isso tudo, com os vídeos que eu coloco no Instagram, com os vídeos que eu faço aqui no YouTube, é justamente para poder a gente fazer um barulho para os bons e poder mostrar para eles que se eu consegui, se você conseguiu, então existe a possibilidade de qualquer um conseguir. O caminho já está lá. Agora, basta a pessoa ter coragem e determinação e constância para poder traçar esse caminho. E falando sobre esse caminho, eu queria te perguntar, cara, eu ontem tive o prazer de estar contigo num podcast, ouvi um pouco mais sobre a sua história, e algo que me marcou bastante referente à sua história foi quando você falou que você vivia num local periférico, na Paraíba. Exato. E dali você começou a desenvolver técnicas ou, vamos falar, em métodos para poder sair dessa vida que você estava. E eu queria te perguntar, o que deu na cabeça lá do Alberto quando ele era aquele jovenzinho e tal, que tinha aquela vida, que via todo aquele cenário em volta, o que deu na sua cabeça para você falar, não, peraí, eu quero vencer, eu quero fazer diferente, e hoje, ser essa referência que é em venda, tá aqui na Europa, tá aqui trazendo o seu conhecimento, você não tá chegando aqui como um turista, tá chegando aqui como uma pessoa posicionada, como uma pessoa trazendo uma bagagem de experiência pra gente, e eu me sinto muito honrado em estar fazendo essa entrevista ou esse papo de grana aqui contigo. O nome do programa é Papo de Grana. A gente fala sobre grana, mas de uma maneira diferente, numa vertente diferente. Então, para você tá aí ligado já, a gente começa a dar start agora. E se você não ouviu falar em notas e em dinheiro, você volta o vídeo, vê de novo, porque a gente vai falar muito sobre dinheiro, mas não vamos falar sobre moeda ou sobre valores. São outros valores. Então eu gostaria de saber Excelente. O que te trouxe, o que te fez sair da onde você estava para chegar até hoje. Ou seja, aquele garoto que estava lá na periferia e chegar e tomar um caminho maravilhoso e bonito como é a sua trajetória. Pô, João, obrigado. Enquanto você falava, eu comecei a montar aqui uma cronologia rápida. Só para quem está nos acompanhando, quando eu tinha 13 anos de idade, eu decidi trabalhar, não porque eu queria, mas a minha história se parece com a de muitos brasileiros, até de muitos outros meninos daquela nossa geração que cresceram vendo os pais passarem por algumas dificuldades, né? E a minha mãe, ela é uma mãe solteira, sozinha, para criar 3 filhos. E eu comecei a trabalhar, cara, porque eu precisava ajudar a compor a renda lá da minha casa. Então, uma palavra muito forte para mim, que naquela época fez total sentido, era: eu não quero, mas eu preciso. Boa. Então, a necessidade foi o que me levou, de fato, a dizer, poxa, com 13 anos de idade, sempre estudei no período da manhã e trabalhava no turno oposto. E isso foi me trazendo essa musculatura. Dizer, poxa, eu preciso produzir, eu preciso trabalhar para ajudar na minha casa. E trazendo isso hoje para o mundo dos negócios e com mais maturidade, eu posso perceber, João, que de fato é a necessidade que ela precisa estar clara. Então, um motivo nobre, um objetivo claro. Se você lê de Napoleon Hill ao Simon Sinek, que escreveu o livro Porquê, então você vai perceber que tudo é o motivo. Sim, o propósito, exatamente. A clareza do porquê fazer aquilo. Então começa a trabalhar na área de vendas. Por que vendas? Porque vendas, João, é a porta mais larga de qualquer empresa, cara. Ao mesmo tempo que isso me deixa entusiasmado de dizer, me deixa triste, porque qualquer um, entre aspas, se torna um vendedor. Exatamente. E eu começo a trabalhar com vendas e de lá para cá pude me apaixonar por essa profissão. Hoje muitos falam assim: ah, você é mentor, palestrante e tal. Cara, eu sou um vendedor. Tá sempre vendendo, né? Sou um vendedor, cara. Então, tô sempre vendendo, irmão. Cara, quando você falou qualquer um se torna um vendedor, eu também concordo que qualquer um se torna um vendedor. Mas não é qualquer um que se torna o vendedor, ou o cara que traz esse tipo de experiência. Eu pude acompanhar nas tuas redes sociais e ver realmente que você deu treinamento para diversas empresas importantes, renomadas lá no Brasil. Então eu gostaria de saber o que te deu, o que virou a tua chave para você falar assim, não, peraí, eu não vou ser apenas um vendedor, eu vou ser o vendedor. Eu vou trazer, ou seja, fazer essa diferença. Qual foi essa virada de chave? Ou qual foi aquilo que você falou, não, eu preciso fazer a diferença para estar ali,
Cara, o bom de ter vindo de baixo é que só tem um caminho, filho, olhar pra cima. Ou dá certo ou dá certo. Ou dá certo ou dá certo. E pensar pequeno e pensar grande, João, dá o mesmo trabalho. Exatamente. Pensar coisas boas e pensar coisas ruins dá o mesmo trabalho. Vender R$100 ou vender 1 bilhão dá o mesmo trabalho, irmão. Então eu tenho essa veia do pensamento muito positivo. Dizer, cara, se for fazer, eu vou fazer bem feito. Se for pra fazer, eu vou fazer o melhor, com o melhor que eu tenho, da melhor maneira possível. Muito bom. Eu vi uma coisa, não sei se foi o Pablo ou se foi o Nésio que falou, mas eles estavam colocando assim, qual é a diferença entre 10 mil e 1 milhão? Aí qual é a diferença entre 10 mil e 1 milhão? A diferença são os zeros. E o que o zero é? Nada. Ou seja, é relatar mesmo aquilo que você falou. A diferença é ou você vender 10, ou 10 mil, ou 10 milhões, é uma venda. Exato. Ou são várias vendas, né? Exato. Contudo, eu preciso estar preparado, eu preciso estudar. Olha que louco. Quando eu estava com 13 anos, que eu comecei a trabalhar, eu trabalhava num shopping popular, uma famosa 25 de março, por exemplo. Imagine a 25 de março que é para São Paulo, o shopping Terceirão, onde eu trabalhava, era para João Pessoa, o mercado popular, e eu vendia na época PlayStation 2, estava no auge, né? Então, eu ganhava R$30 por semana, era pouco pra caramba. Só que para ganhar mais, João, eu precisava vender mais. E aí é que tava a parada, meu irmão. Porque precisava. Como que eu ia vender mais se eu não tinha uma coisa chamada conteúdo? Boa. A boca fala do que tá cheio o coração. E eu juntei na época 2 semanas de trabalho, eu não sei se a galera vai lembrar aqui, mas há mais de 20 anos atrás, o DVD, que veio substituir o VHS, o DVD pirata era vendido por R$50 lá em João Pessoa. Juntei 2 semanas de trabalho e comprei um DVD de vendas e treinamento. Cara, eu assisti tanto aquele DVD. Quantos anos? Com 13 anos de idade. Tá explicado. Eu assisti tanto aquele DVD, irmão, até aprender o jeito certo de atender o cliente. E não deu outra, João. As vendas onde eu trabalhava, explodiram. Porque, cara, eu aprendi 3 coisas que me fizeram dar um salto quântico, tá ligado? Na minha jornada há 20 anos atrás e que continua me ajudando hoje. Primeira lição, João, o cliente nunca quer comprar nada. O cliente, ele quer resolver um problema dele. Segunda lição, eu preciso me vender primeiro e depois o produto ou o serviço que eu tô vendendo. Anotando aí que o cara tá dando as técnicas, hein? O cliente compra primeiro você, cara. Quando eu chego aqui, a tua recepção, o teu carisma, a tua energia de arrepiar, cara, eu compro primeiro o João, depois o conteúdo do João. Sim, exatamente. Né? E terceira lição, que isso pra mim é o suprassumo, perca a venda, mas não perca o cliente. Muito bom. Essa é a reflexão muito boa. Exato. Explica um pouco mais sobre isso. Perca a venda, mas não perca o cliente. Porque a gente, na verdade, quando a gente vai vender, e eu falo um pouquinho contra mim, porque quando eu quero vender alguma coisa, eu fico muito focado na venda. E às vezes, como você falou, já me fez refletir agora que às vezes eu esqueço um pouco o cliente. E eu fico focado tanto em vender que eu não estou me importando se o cliente está bem, se está mal, se está confortável, se está desconfortável. Então, ou seja, fala um pouco mais sobre isso, tipo assim, perca a venda, mas não perca o cliente. João, o vendedor, ele foi treinado para vender. E é exatamente isso que o leva a não vender. Quando você foi treinado para vender, só quer vender, você falou muito bem, você esquece o cliente. Só que eu não posso esquecer a parte mais importante da história. Eu não posso esquecer a base, que é o cara. Por que ele me procurou, qual a necessidade dele, o que ele realmente está buscando, qual é a história dele. Cara, em tempos de rede social, de corte de 15 segundos, de 1 minuto de recorte, tá faltando isso aqui, irmão. Olho no olho. Entendeu? Tá faltando você dizer, cara, pô, que bom que você tá aqui. Sim. Então, perca a venda, mas não perca o cliente, se conecta com o ser humano que está na tua frente. Engraçado que você falou sobre o se conectar e hoje, eu gostaria até de deixar claro o pessoal aqui que me segue, eu já falei isso inúmeras vezes. Hoje, quando eu vou fechar um contrato com o cliente, a gente vai para um ambiente, ou para um restaurante, ou para algum lugar, e o que a gente menos fala é sobre o trabalho ou sobre o contrato. A gente fala disso aqui, de proximidade. Eu falo um pouco da minha vida, ele fala um pouco da vida dele. Eu falo dos acontecimentos, das coisas que eu gosto, do que ele gosta. E eu não tinha essa noção quando eu enxergava, ou quando eu via um filme, ou quando eu procurava saber de venda, eu achava que esses encontros eram os encontros onde as pessoas se sentavam e só falavam de negócio. Mas hoje, a maioria dos meus contratos que eu vendo, ou que eu faço, eu não falo sobre dinheiro, sobre negócio, sobre prazo.
eu falo sobre vida. E ali, a partir daquele momento, por diversas vezes falando sobre vida, o cliente levantava, apertava a minha mão e falava, ok. Isso no início me assustava um pouco, porque eu não tinha noção do que como funcionava. Eu não tinha uma pessoa igual a você para poder chegar e falar assim, João, passa por aqui, faz isso, faz aquilo. Eu tive que aprender um pouco assim, sabe, na raça, no erro, tive que aprender com o erro. Então, aí no meio dessa coisa toda que foi me levando, a vida me levando para esse tipo de situação, e aí eu fui entendendo que realmente uns bons negócios não se faz em contrato, e se faz em relacionamento. E faz muita coerência com o que você falou. Total. Cara, olha, o sol tá forte. Eu ia te chamar pra gente dar um saltinho ali dentro, conversar, sentar um pouco, Fechou. trocar uma ideia mais íntima. Eu tenho umas perguntas para poder te fazer relacionado à venda, se você chegasse aqui agora, como é que você faria e tudo mais. Eu agora também estou montando uma mentoria, então eu queria aproveitar que você está aqui. Mas irmão, a gente não pode perder a oportunidade. Então, já tirar ali, puxar um pouquinho assim do teu suco, do teu néctar mesmo, para ver o que eu posso usar dentro da minha vida. Vamos lá, vamos dar um saltinho lá dentro? Vamos embora. É isso, Alberto. Estamos aqui agora no local mais reservado, mais tranquilo, porque realmente foi proposital. Queria te fazer umas perguntas mais vinculadas no que eu estou fazendo agora nesse momento e tirar quase que uma mentoria aqui rápida e também as pessoas conseguirem entender. Primeiro eu queria fazer uma pergunta assim meio que de praxe, que hoje, para entender como é que é a tua expertise de conseguir desenrolar, porque eu tive que passar por isso. Então vamos lá. Hoje, se você tivesse que vir para cá, para Portugal, como é que você faria para poder recuperar o tempo? Porque quando a gente vem para cá, para Portugal, a gente deixa um pouco do tempo, ou seja, das nossas raízes, do nosso conhecimento, do nosso currículo, lá no Brasil. Então, se você fosse vir para cá, migrar, qual seria, assim, de repente, a tua saída ou a tua estratégia para você conseguir ganhar um pouco mais de tempo e abrir um espaço e ser reconhecido? Vamos lá, João. Eu fui militar e eu fui de infantaria. Isso tem uma estratégia que a gente estuda muito, é como conquistar um terreno. Então, se eu viesse morar aqui em Portugal, assim como em qualquer outro lugar do mundo, eu faria basicamente 3 coisas. Primeiro, eu iria buscar uma comunidade. Essa comunidade seria uma igreja, essa comunidade seria uma associação, essa comunidade seria um grupo de network, essa comunidade seria um local onde eu iria encontrar os meus, entre aspas, semelhantes, meus pares. Não necessariamente da minha nacionalidade, não necessariamente. Sim. Tá? Mas eu iria, primeiro ponto, buscar uma comunidade, porque o ser humano, ele nasceu para viver em tribos. Então isso é instinto. Então não adianta eu querer ser sozinho, eu vou buscar os meus semelhantes, os meus pares. Segundo ponto, eu vou buscar entender exatamente o comportamento dessa região, desse mercado, a natureza dessas pessoas. E eu vou buscar me adaptar, viver o mais próximo possível desta natureza, dessa cultura, entendendo que eu que preciso me adaptar, não é a região que vai se adaptar a mim. Exatamente. Então eu vou ter que entender os hábitos, os costumes, as gírias. Então é um momento de observação. Então eu vou observar, comunidade, para gerar essas raízes, entender os hábitos, eu não posso desprezar, eu percebo que é um erro de muitos, chegam e começam a carregar muito o que você está trazendo. Cara, esquece, o que ficou, ficou. Águas passadas não movem moinhos, tá? Sim. E terceiro ponto, eu ia ter uma vida social ativa. Não adianta eu ficar no meu casulo, irmão. Não adianta eu ficar preso nas minhas 4 paredes. Tem que aparecer, né? Fazer algo. Tem que aparecer, te reconhecer, né? É uma estratégia de posicionamento. Eu preciso ter forte numa comunidade, criar relacionamento e entender um game chamado quem não serve para servir, não serve para viver. Aí fica aí os insights aí. Cara, então, quando você falou, engraçado que você falou de infantaria, tropa, exército, eu também servi. Quando você começou a falar, ele vai falar em reconhecimento do local. E é exatamente o que você falou. Ou seja, você vai reconhecer, adaptar e conviver. Para aí sim desenvolver. E é muito bom. Na verdade, eu não tive muito tempo para fazer isso, porque eu vim despreparado, porque eu não me preparei. Eu vim despreparado. Mas essa para mim, é a coisa mais inteligente a se fazer. E isso parte de uma palavra chamada planejamento. Eu entendo que é natural a ansiedade de querer, de fazer, de buscar. Mas, cara, eu preciso compreender uma parada chamada tempo, jornada. Então, ainda sobre o aspecto da estratégia militar, como que eu me infiltro em um determinado ambiente?
Eu tenho que ter o momento certo para poder fazer o ataque surpresa. Exatamente, né? Então, é uma estratégia. É uma estratégia, irmão. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, a vida é uma estratégia, A né? vida é uma total estratégia. Um outro ponto que é importante destacar, hoje me relacionando com o Brasil, que é um próprio continente, posso dizer assim. Sim. O Brasil são vários Brasis dentro dele, né? E hoje vivendo algumas oportunidades fora do nosso país, uma coisa que eu digo com muita convicção, independente da nacionalidade, da cor ou da raça, o Homo sapiens é o mesmo. Exatamente. O Homo sapiens, ele vai buscar se relacionar. Você pode pegar o alemão, que é mais frio, mas ele se relaciona. Você pode pegar um asiático, que é muito mais silencioso, mas ele se relaciona. Você pode pegar um americano, um latino. Então, assim, perceba, as tribos, entre aspas, se comportam com os mesmos instintos. Que é, eu preciso estar em comunhão, eu vou ajudar os meus, quem se parece comigo é comigo. Ou seja, você tem que se adaptar àquele ambiente para poder fazer parte dele. Total. É isso mesmo, muito bom. Agora, falando um pouco mais particular meu, eu hoje estou com o desenvolvimento de mentoria, é algo que estou me colocando, acredito que seja um propósito, estou com a abertura da minha primeira mentoria e eu queria fazer uma pergunta. Se você hoje fosse abrir uma mentoria, qual técnica você iniciaria de venda? Atenção, na mentoria que eu vou fazer, eu não vou vender uma ideia, eu vou vender um produto. Eu quero trazer ferramentas para a pessoa estar dentro do mercado, estar no nicho do mercado, estar se reconhecendo, sendo reconhecida pelo que ela está fazendo. Assim como eu era um empresário, onde as pessoas não me conheciam, e a partir de certo momento eu senti a necessidade de ser a cara da minha empresa. E a partir daí eu vi a necessidade de aparecer na internet, de ter uma pessoa controlando as minhas redes sociais, profissionalizando as minhas redes sociais, que era algo bem caseiro. E hoje eu parto para essa questão de, eu venho com um produto, que é a mentoria, para entregar isso para as pessoas e tal, e eu acredito tanto nesse produto que eu quero vender isso para as pessoas, ou seja, quero trazer isso tudo que está dentro de mim para as pessoas. Eu vi na tua outra palestra dizendo que você precisa conhecer o produto para poder falar, mas quando a gente fala em questão de mentoria, que é uma coisa que já está muito, vamos botar assim, vulgarizada, né? Mentoria e tal, eu nem gosto de chamar isso de mentoria, porque eu vejo que esse nome está muito vulgar. Na verdade, eu gostaria de falar, sei lá, um acompanhamento, um direcionamento, né, da pessoa para poder desenvolver e entender que ela realmente precisa ser a cara da empresa dela, porque isso aqui em Portugal está muito adormecido, ou seja, as pessoas trabalham, fazem o trabalho, quando eles vão fazer propaganda do próprio negócio ainda, usam muito panfleto em poste, papeizinhos em porta. Então hoje eu venho com a questão da internet querendo trazer isso para as pessoas. Por isso que eu desenvolvo esse trabalho, converso com pessoas e tudo mais. Mas a grande pergunta é, se fosse você com um produto desse, querendo transformar a vida das pessoas, qual estratégia você usaria para poder acessar o... Self-made man. O homem que faz, né? O homem que mostra. A mentoria é um ponto que está muito em alta hoje, João, e é importante nós destacarmos tecnicamente o que é um mentor. Primeiro, o mentor ele não é um consultor, um mentor ele não é um coach, mas todo consultor pode se tornar um mentor, todo coach pode se tornar um mentor. Mas, Alberto, e o que é um mentor? Um mentor nada mais é do que alguém que chegou lá. Com resultados. Só isso. Mentoria é nada mais, nada menos do que eu, Alberto, falar assim, João, com base no que eu vivenciei, com base na minha experiência, se eu estivesse no teu lugar, passando por isto, eu iria fazer isso, depois isso, depois isso. Qualquer ser humano está apto a fazer uma mentoria. Agora, pegar essa minha vivência, essa minha experiência, transformar em um produto que se torne rentável, existem algumas etapas que precisam ser construídas. A primeira é, João, quem eu quero atingir? Exatamente. O público-alvo tem que estar claro e definido. Boa. Segundo, João, quais são as transformações que eu tenho? Por exemplo, hoje, vou falar um pouquinho da minha história. Eu tenho 15 anos que eu vivo de educação empresarial. Já foram mais de 5 mil CNPJs treinados. Eu tenho mais de 40 mil alunos formados. Eu tenho uma empresa de 8 dígitos de faturamento. Então, eu tenho vivenciado nos últimos 15 anos muitas dificuldades que hoje me qualificam a dizer, João, calma aí, eu passei por isso.
Ou seja, João, por aí não vai, por aqui vai. Exatamente. Eu tenho clientes de mentoria e existe essa confusão. O próprio cliente não sabe comprar. Exato. Por quê? O mentor, ele, entre aspas, ele vai aconselhar. Ele vai direcionar. Na verdade, o mentor ele vai pegar na tua mão e dizer, cara, vem cá, vamos ver juntos. Entendi. Então, eu preciso desenvolver, quanto mentor, uma outra habilidade, que é a habilidade da empatia. Exato. Que é a capacidade de me colocar no lugar do outro. Eu preciso me encontrar em você, João. Boa. Tá? Rei Salomão, certa vez, disse, um povo sem visão perece. Eu, quanto mentor, preciso trazer uma visão. É porque eu noto que as pessoas estão muito perdidas, sem saber o que vai fazer. Tem até um negócio, mas não consegue evoluir. Exato. Tá ali parada, travada. E teve uma situação que eu estava conversando com um casal, são donos de uma loja de açaí, estavam reclamando. Eu trabalho muito, não tenho tempo para nada e tal. E aí eu fui perguntar, falei, mas você tem o quê? Eu tenho uma loja de açaí e tal. Aí eu falei, bacana, mas tu já pensou em franquear? Falei, você já parou para analisar que existe outras pessoas, que sejam até brasileiros, que querem chegar aqui e já tem um modelo de negócio pronto que você pode passar isso? Eu não parei para pensar nisso. Eu falei, pois é. Falei, ou seja, você está trabalhando muito porque você é empregado do seu próprio negócio e não está conseguindo colocar a tua visão um pouco acima e entender que existem outras maneiras dentro do seu negócio de ganhar dinheiro. Eu já tive nessa situação. Já tive numa situação de que eu era empregado do meu próprio negócio. Eu não conseguia visualizar o dinheiro, eu não conseguia nem ver o dinheiro. O dinheiro, eu era uma ponte. Você era um fio condutor. Exatamente. Só passava. Só passava. Eu pegava aqui e dava ali, pegava aqui e dava ali, e eu ficava pensando, meu Deus, mas passa tanto dinheiro por aqui, por que não para? E eu tive que realmente ter um tempo para poder analisar e pensar e falar, não, eu estou no local errado. Eu não estou no local certo, porque eu tinha que realmente sair, me colocar fora para poder enxergar e ver aonde realmente eu me encaixava. E quando eu falo em mentoria, e ao entender isso que você está falando, é realmente colocar a visão no empresário de entender que se não está dando dinheiro, se ele tem um negócio que já funciona, que já é validado, ele precisa só estar no local certo. Um ponto que é importante destacar, João, e para você que está iniciando essa jornada, fique muito atento, porque o ser humano está sempre buscando um culpado. Então tem muitos momentos que o cliente contrata a mentoria na expectativa de direcionar para o mentor a responsabilidade. E não é. Sim. Por exemplo, na minha esteira de produto, do meu ecossistema, eu tenho hoje 12 produtos na minha esteira. Para tu ter noção, a mentoria é o último produto a ser vendido. Sim. Pois eu não vendo a mentoria, primeiro, para quem eu não conheço. Exatamente. Segundo, para quem não me conhece. Terceiro, para quem não me enxerga como mentor. Mentoria não se vende, João, mentoria se compra. Exatamente, já entendi. Quanto vale um direcionamento teu? Não tem preço. Cara, não se precifica. Não dá para pegar o teu conhecimento e colocar numa garrafa e dizer, tá aqui a mentoria do João, uma dose. Uma dose custa X. Não existe, cara. Não vale. Essa precificação é louca. Por exemplo, hoje eu tenho, e aí eu me surpreendo, um dos produtos que eu tenho na minha esteira é um almoço comigo. Empresários pagam R$5.000 para em uma hora e meia almoçar o almoço. E ele ainda paga o almoço. Bom. E lá em João Pessoa está tendo fila de espera. Eu disse, caraca, aí é louco, porque eu disse, poxa, eu nunca pensei que eu pudesse estar vendendo um almoço. E como foi que surgiu? Um cliente negociando com o meu time, porque queria comprar a minha mentoria, mas eu falei para você, a minha mentoria é o último produto a ser oferecido. Só que ele não estava pronto para a mentoria. E a gente se preocupa muito. Eu falei há tempos atrás que eu perco a venda, mas eu perco o cliente. Exatamente. Eu não estou preocupado em vender a minha mentoria hoje de R$150.000. Agora, se você realmente precisar, se realmente estiver preparado, eu vou te ofertar, filho. Acabou. Entendi. Eu não tenho medo de vender. Entendi. Aí esse cliente insistindo, porque queria, e eu tenho grana para comprar, a equipe falou o seguinte, e se você tomasse um café com o Alberto? Vamos criar um relacionamento. Vamos criar um relacionamento. Muito bom. Aí o cara disse, eu preferia um almoço. Aí nós não vendíamos almoço. Esse cliente disse, quanto que é um almoço com o Alberto? A equipe vendedora, cara. Surgiu o produto. Exato, surgiu o produto ali. Muito bom. Acabou. E hoje virou um produto, um almoço comigo. Muito bom, muito E lá nessa uma hora e meia, eu me preocupo em trazer, porque uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, João, é que ter, entre aspas, sucesso ou resultado é fácil. O difícil é você permanecer tendo, entendeu? Então, todo encontro que eu tenho, eu sempre me preocupo em te entregar algo que você consiga absorver. Estamos nos relacionando desde ontem aqui em Portugal.
sem falsa modéstia, você percebe o quanto eu sou didático. A tua entrega é muito boa. Eu faço questão de criar na tua mente, João, etapas. Sim, a tua entrega é muito boa, muito bom mesmo. Atenção, muito bom, pessoal. Espero que vocês estejam absorvendo aí. Você pega aqui o Papo de Grana, depois vai no pega o Quebra-Gelo também, o podcast. Cara, teus insights é muito bom. A tua experiência, a gente vê, a gente nota que você tem muita experiência, muito know-how no que você fala, muita segurança no que você fala. E isso é muito bom. É bom estar próximo de pessoas assim, porque eu, como você sabe, eu estou no início disso tudo. Vou fazer ainda 1 ano dentro desse universo. Você falou que já tem 15 anos. Então eu falei, caramba, eu nem tinha noção disso. Ou seja, quando eu comecei a empreender aqui em Portugal, tu já fazia isso há muito tempo. Então, e isso é bacana. E o legal também é a gente saber e reconhecer isso. E também respeitar. Ver quando a pessoa tem o know-how, quando tem o conhecimento, a gente realmente precisa respeitar e colocar essa pessoa, de fato, no local dela, no lugar dela. E falar assim, não, o cara merece o respeito dentro desse assunto. Todos nós somos humanos, ninguém é mais do que ninguém. Mas hoje você traz uma bagagem e isso, de fato, é para ser respeitado. Né? E também assim, sabe, um papo de grana, eu faço, a maior parte do meu tempo, João, não consiste em estar aqui te entregando conteúdo. A maior parte do meu tempo, eu estou aprendendo. Quem não senta para aprender, não pode se levantar para ensinar. Exatamente. Então eu leio, eu compro muita mentoria. João, por ano, eu, Alberto Marinho, invisto quase R$1 milhão em conhecimento em mim. Eu faço parte do grupo de mastermind, eu compro muito evento, eu compro mentorias. Então, João, muitos pensam que o fato de estar frente a uma câmera, frente a um auditório, uma plateia, é apenas abrir a boca e falar. Não, cara, tem horas de preparação. Muito mais do que isso, né? Horas e horas e horas e horas. Todo mundo vê as pingas que eu tomo, ninguém vê os tombos que eu levo. Né? As pessoas olham aqui e falam, olha, nossa, ele tá lá, tá na Europa, tá conectando, tá fazendo podcast, tá fazendo isso e aquilo. Beleza, mas e o que tu já passou para chegar até aqui? Exato. As horas de sono, as horas de trabalho, as horas de leitura, as horas de estudo, porque eu vejo que você estuda muito, vê muito. Para ter propriedade, a gente precisa realmente estudar o produto ou estudar o que a gente realmente está fazendo. E isso é bacana ver em você. Bom, agora eu queria te fazer uma pergunta. O que você falaria para o povo que está vendo ali, está com medo, ou que está com receio, ou que está preso, que quer a mudança, mas não consegue mudar? O que você falaria para aquelas pessoas assim, para poder desbloquear ou conseguir sair da inércia? Porque tem muitas pessoas que estão ali paradas, querendo, reclamando, mas não tem a coragem, ou vamos falar, não tem um gatilho para fazer acontecer. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. O medo faz parte, a insegurança faz parte. Dificuldades é o que todos nós teremos. Agora, o que diferencia os que performam, os que não têm resultados, é uma palavra chamada disciplina. Eu desejo que você erre todo dia um erro novo. Você vai errar, mas que esse erro não te mate. Mas busque aprender com os erros, pois são esses erros que nos fortalecem. Essa musculatura, para o músculo crescer, você tem que romper a fibra. Então, faz parte, respira. Todos nós sentimos o que você está sentindo. A diferença é a disciplina. E disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não quer. Segundo, esteja ao lado de pessoas que se pareçam com você, com a versão que você quer ser. Pois eu não vou me aliar a fracassados. Nada contra quem é fracassado, mas eu entendi que a ambiência molda o caráter, molda o resultado. Então, olha para quem você quer ser e se aproxima de pessoas que já estão lá. E terceira e última dica, aceita. Não vai dar certo, você vai errar, você vai perder, mas não se perca. Muito bom, muito bom. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que é de praxe aqui do canal. A gente já está encerrando. Se você perdesse tudo, o que você faria para reconquistar tudo isso que você tem agora? Mas algo ficaria. Perderia tudo, mas o teu conhecimento continuaria contigo. Ou seja, perderia casa, trabalho, status, mas a tua inteligência, ou seja, o teu know-how, tudo que tu viveu, a tua experiência, continuasse dentro de você. O que você faria? Seria difícil? Seria fácil? Como é que seria isso? Resiliência de Jó e fé de Jó.
e temor de Jó e crença de Jó. É muito interessante, João, eu compreendo muito o que você está me perguntando e eu vou dizer com muita paz. Tudo que você falou que eu poderia perder não me serve. Tudo que está fora não é meu. Eu não posso é me perder. Eu não posso é me perder. Saber, me perder é esquecer quem eu sou, esquecer de onde eu vim. Cara, se a guerra, se eu fracassar na primeira trincheira, eu vou voltar, eu vou reagrupar. Fechar com o ensinamento militar. É isso eu mesmo. vou reagrupar, irmão. Eu vou reagrupar, eu vou entender a hora de cuidar do que eu preciso cuidar, só que eu não posso é me perder. Então, que eu perca carro, que eu perca casa, que eu perca o trabalho, que eu perca o status, mas eu não posso é me perder. A tua verdade, o teu ser. Exato. Quem realmente é você. Cara, você pode tirar tudo de um homem de sucesso ou de uma mulher de sucesso, mas ele vai voltar. Porque eu falei, o que tá fora... Tá fora. Ó, como que eu mudo um fruto? É mexendo na raiz da árvore. Eu não posso, eu quero que esse fruto seja mais doce. Eu tenho que cuidar da raiz, eu tenho que fazer um trabalho para a raiz. Lá, na base, na semente. O que é visível se ataca. Mas, João, ninguém conhece o Alberto No teu interior. que eu conheço. Muito Para bom. mudar o visível, eu preciso cuidar do invisível. Muito bom. Muito bom. Meu amigo, esse é um pouquinho do Alberto que eu deixo aqui com vocês. Que vocês usufruam desse vídeo, porque esse vídeo realmente é feito para vocês. Eu costumo dizer aqui que são pessoas que estão aqui, eu considero que a minha hora, ou seja, a hora do meu trabalho, a hora que eu estou aqui, de toda a equipe, é muito cara. E o que eu trago aqui para vocês hoje, também com a honra que o Alberto está fazendo, se dedicando um pouco do tempo dele, das férias dele aqui, tá com a família, tá com a esposa, tá vindo aqui, tá se dedicando e trazendo um pouco disso aqui para vocês. Então isso tá chegando até você de graça, porém com muito valor. Então usufrua, veja, reveja, busque esse cara, segue ele nas redes sociais, ele tem muito o que trazer. Você vai ver lá os reels deles, os stories que ele põe sobre os trabalhos, os insights que ele coloca lá. Ontem de noite estava vendo teus insights. Eu falei, cara, vou até parar de ver, que senão eu vou chegar lá com os insights dele. Ele vai falar, pô, tá me copiando. Não, com os insights muito bom de venda, cara, que eu fiquei parando para analisar. Eu falei, cara, realmente tu é brabo, continua. Eu acho que Deus tem muito mesmo para mostrar através de você. Eu acredito que você tem um propósito muito grande e eu, ao te receber aqui na Europa, abro as portas para você quando você quiser conectar com a gente, quando você quiser conectar com o nosso ecossistema. Eu sou um cara que eu estou galgando, estou crescendo aqui no meu ecossistema, buscando conexões, assim como eu estou fazendo com você. Queria também agradecer a Nathalie, Boa. que fez a nossa conexão. A Nathalie é uma prima minha, né? Ela é casada com meu primo. Uma pessoa sensacional. Acompanhei a história dela no Rio de Janeiro. Depois ela migrou lá para João Pessoa. Desenrolada ao extremo nas vendas também. Ela me vendeu até um apartamento. Ela me vendeu até um apartamento lá e tal. Mas muito bacana. E é isso. É muito bom estar como você chegou aqui e eu vi. Os bons... Os bons se encontram, João. Cara, e é muito bom estar com os bons, é muito gostoso. E o que eu trago para vocês aí desse lado, cara, procure pessoas que de fato façam sentido. Procure pessoas que de fato vão fazer você crescer. Se você olha para o lado e vê que os assuntos não estão, sabe, agregando, cara, se afasta. Você não vai deixar de amar aquela pessoa porque você se afastou dela, mas você vai conseguir crescer. Porque às vezes a pessoa até que mais te ama, ela te segura de crescer, mas não porque ela é ruim, e sim porque ela quer manter aquilo ali do lado dela. Mas nós, como os pássaros, a gente nasceu para voar. E eu, como sou um pássaro bem atrevido, eu gosto de voar muito alto. Por isso que eu tô aqui do lado desse cara que voa muito alto, que é muito fera em tudo que ele faz. E, cara, obrigado. Tamo e junto. conto aí com você mais vezes aqui em Portugal. Vamos colocar aí um evento aí, alguma coisa. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir. Meu amigo. Grandes coisas estão É isso aí. por vir. Olha, vamos fazer o seguinte, termina com essa música aí. Grandes coisas estão por vir. Exatamente. Grandes coisas vão acontecer Aqui.